O RPG, ele surge em 1974, e ele tem uma história que realmente eu acho muito peculiar e foda ao mesmo tempo, porque ele vai surgindo literalmente numa garagem e quem vai criar o RPG, que é o Gary Gygax e o sócio dele, eles vão depois vender essa ideia por vários motivos bem complicados aí, que hoje nós não vamos entrar em toda essa seara, mas vai popularizar, e já no primeiro década assim, de vendas de RPG, isso em 1974, 84, ele vai lucrar ali mais de 30 milhões de dólares. Então, a gente está falando de algo que realmente impactou aí no mercado, impactou no modo de jogar e se comunicar. Então, o RPG tem uma influência aí dos wargames, da literatura, né, e fantasia, e ele vai sendo trabalhado de uma maneira em que ele vai ser colaborativo. Essa é a grande sacada do RPG. O Role Play Game ele vai ser colaborativo. E Hum. essa talvez seja uma das coisas mais legais que a gente vai abordar. Nós dividimos aqui em alguns tópicos, a gente vai conversando, é um bate-papo. Que legal, Rafaela mandou o formulário lá para jogar com a gente, legal. Acredito que até semana que vem a gente já vai estar vendo a reformulação da mesa, colocar. A gente precisa de mulheres para jogar na mesa de jogo da IS, inclusive depois na descrição do vídeo vai estar o formulário para você que é mulher, cis, trans, travesti, se inscrever e vir jogar com a gente na mesa. Wellington, Uhum. o que para você é mais legal desse começo da história do RPG? Eu acho que tem aquela velha história, com experiência de RPG, acho que todo mundo escutou a mesma lenda de qual foi o pensamento de início do RPG, né? Primeiro, como o Chris disse, né, o RPG ele veio como uma vertente dos wargames, né, os jogos de simulação de guerra, com miniaturas e mesa, né? Acho que hoje em dia, se você for olhar acho que o mais popular hoje em dia, no caso, no século XXI, é o Warhammer 40K, mas isso é um universo à parte, né? Acho que não cabe a gente falar sobre isso aqui. Mas ele começou na ideia de tirar aqueles confrontos mais de números, de estratégia, e começar a ter uma perspectiva mais pessoal, mais introspectiva, você viver aquelas aventuras e viver aqueles combates. O que eu escutei há anos atrás da pessoa que me apresentou RPG? Acho que todo mundo assistiu o filme Troia. Assistiu o filme Troia com o Brad Pitt, aquela cena icônica do início onde dois exércitos estão se encarando, um vira pro outro e fala: o meu campeão contra o seu para decidir quem ganhou. E tem a luta do Aquiles contra outra pessoa que eu não lembro o nome, porque ele foi derrotado. É, pra, é, o que eu aprendi do RPG lá atrás, quando eu tinha meus 12 anos, quando foi me explicado o que é RPG, fui aprender um pouquinho sobre isso, foi essa história que me passaram, que lá na década de 70, os pais do RPG foram jogar, chegaram e viraram. Vamos pensar nesse personagem, nesse campeão, nesse líder, e começou a desenvolver toda essa parte, né? Tanto que antes deles criarem um RPG por si, o Gary Gygax mesmo, ele desenvolveu o Chainmail, que era uma adaptação, uma adaptação do Wargame mais para a era medieval, trazendo um pouco mais de elementos de fantasia para poder jogar nos Wargames. Tem uma frase que o Gary Gygax falou assim: o Dungeons and Dragons não é apenas um jogo, é uma porta de entrada para mundos de imaginação. Esta frase do Gary está falando diretamente com as possibilidades do RPG como um jogo de interpretação de papéis de personagens, em que ele vai, com certeza, expandir o que a gente conhece aí, ou, na verdade, conhecia até 74 de jogos de guerra. Porque essa transformação que vai acontecer, puxando para o teatro, vai ser a pedra de toque para tornar as aventuras no D&D, no Dungeons and Dragons, foi o primeiro RPG, que lembra lá sim o Caverna do Dragão, o desenho Caverna do Dragão, para tornar envolvente, para tornar aquela história
uma história que você quer participar de uma maneira quase sem fim. Alisson, o que que você acha assim do surgimento do Dungeons and Dragons, né? Tipo, que tem muita gente que fala que é uma era clássica do RPG. Eu não vejo assim, acho que eu não vejo dessa forma assim. Acho que a gente tem muita coisa boa hoje. Não sei Uhum. se melhor, é difícil dizer isso, né? Mas muita coisa que conversa com diferentes públicos que às vezes, por exemplo, não tá afim de jogar na era medieval, quer jogar outra coisa. Eu acho que depende muito do como a gente interpreta o termo clássico, né? Você tem que o Dungeons and Dragons ele foi o primeiro RPG a ser desenvolvido e publicado lá em 74. E ele traz uma grande inspiração, acho que da maior obra assim, literária fantástica naquela época e ainda hoje, mas você pensar que se hoje Senhor dos Anéis é muito relevante, imaginou em 74, que ele tinha pouco tempo que tinha sido publicado, né? Então, assim, tem uma grande inspiração de você viver essas histórias, essas lendas, com bastante influência de outras obras literárias, com influência também de uma mitologia, de uma história antiga da própria história da Terra mesmo. A gente está falando de vikings, de Grécia Antiga e por assim vai. E, e toda aquela época foi quando o Dungeons Dragons ele reinou num passo que ainda hoje ele tem a sua grande relevância, mas que você chegou a ter o desenho animado Cavernas do Dragão aqui em português, mas o Dungeons and Dragons mesmo, que era uma adaptação direta do sistema de jogo para televisão. Você pensar que o impacto que teve do RPG na década de 80, ele virar uma 70, 80, ele virar uma animação com pouco tempo, vamos dizer assim, entre aspas, uma mídia recente, né? Um jogo muito recente. Ele tomar um ponto que ele chega a ter uma animação, ele teve um impacto muito grande. Isso sem contar com os outros sistemas que começaram a nascer inspirados nele. Né? Eu acho que esse termo ele é uma porta para a fantasia, porque ele foi de fato a porta para que muitos jogadores, muitos criadores, muitos sistemas, muitas histórias que muitas pessoas quiseram viver ou sonharam em viver pudessem ser criadas e jogadas em outros sistemas. Eu penso que, para quem não está ainda tão familiarizado, aquilo que a gente estava mostrando é uma ficha de jogo, ou seja, você constrói uma ficha de jogo de um personagem, aquela ficha de jogo é do Dungeons and Dragons, do D&D, o primeiro. Depois disso, a gente tem Vampiro à Máscara, GURPS, aqui no Brasil, Tormenta, e uma infinidade de jogos que você pode, seja no espaço, na era medieval, na Terra nesse período, né? Mas o que vai determinar essa diferença entre os RPGs é o sistema que você vai jogar, ou seja, geralmente tem um livro-jogo que tem um sistema, tem uma ficha. Os dados de jogo também servem para várias coisas. Por exemplo, dos pontos de vida do personagem que você interpreta, né? Ou tem os personagens do mestre também, que obviamente o mestre interpreta todos os personagens em sua totalidade, digamos assim. Tem os jogadores. Ah, mas quantas pessoas a gente precisa para jogar? Bom, aí depende, pode ter o mestre apenas mais uma pessoa, quando fala do RPG de mesa, que é o RPG que a gente chama de tradicional, que é aquele que você junta com os amigos, num horário determinado para jogar, como tem os RPGs hoje, os MMORPGs, né, que você se reúne com o pessoal online, virtualmente, e vai jogar. Tem também os card games ali, tem os board games, isso a gente vai aprofundar ao longo aí dos nossos encontros, que a gente chama de aventura, e você pode mandar perguntas para a gente também. Bom, eu tenho algumas curiosidades aí para falar sobre a questão do D&D, que é sobre o que aconteceu. Então, o Gary e o Dave, eles fundaram, né, e criaram o RPG e chamaram o terceiro sócio que entrou com dinheiro para poder financiar o que eles queriam fazer, né? Só que o Dave faleceu quase um ano e pouquinho depois, e a esposa do Dave vendeu a maior parte das ações para esse outro sócio. E o Gary, no final, perdeu todo o controle que tinha sobre o próprio D&D. Então, ele não teve mais direito aos copyrights que rendiam milhões. Para você que gosta de números e dados, por exemplo, a gente está falando
que o RPG, a partir de 2017, ele voltou a crescer mais de 45% a 57% em vendas de jogos só nos Estados Unidos, somando aí entre 12 a 17 milhões de pessoas jogando e consumindo o RPG anualmente. Então, você deve imaginar que esses números e cifras são bem altos. Um outro aspecto que eu queria falar aqui é justamente sobre no RPG, que é um livro-jogo, tem um livro do jogador, livro do mestre, aí dentro do livro-jogo tem classes, por exemplo, quero ser um guerreiro, um bardo. Isso no D&D, certo? A gente tá falando do D&D. Quando a gente vai para outro sistema, como vampiro, a gente tem clãs. São clãs de vampiros, né? Dentro do vampiro, que chama-se World of Darkness, que é o mundo das trevas, a gente tem lobisomem, tem changeling, tem anjo, tem caçadores e assim vai. Que também é um universo inteiro. E estruturado de uma forma diferente, certo? Falando nisso, de estruturar de forma diferente, Wellington, o que você pensa, assim, nesse ao longo das décadas, dessas transformações que o RPG foi tendo, do D&D, o Vampiro, o GURPS, entre outros, não é? E o que você diz assim, olha, acho que aqui tem coisas legais que aconteceram ao longo do tempo. Primeiro que o D&D ele começou com assim, as regras iniciais, começando a dar uma forma toda essa ideia de você viver personagens e interpretar dentro de história, certo? Com esse início, com esse princípio, vários outros sistemas começaram a surgir, não apenas como para criar novas regras, para criar novos cenários, outros universos fantásticos, mas também para fugir do tema de medieval, como você mesmo citou, né? Você indo para vampiro, que é algo mais puxado pro terror, pro drama, para algo mais sombrio. Você tem o cyberpunk, você tem os heróis e malfeitores, você tem Call of Cthulhu, e por assim vai. Você tem dezenas de outros sistemas que também eles sofrem com grandes influências de outras grandes obras. Você tem o próprio Call of Cthulhu é uma grande influência ao chamado de Cthulhu, às obras do Lovecraft. Você tem os heróis, que teve o grande boom dos quadrinhos de super-heróis, e por assim vai. Uma das grandes transformações foram essas criações de outros sistemas que buscavam implementar regras individuais com questões próprias. Acho que todo mundo que jogou RPG já ouviu falar de regra da casa, que é simplesmente uma regra que o mestre ou os jogadores criam em conjunto e começa a desenvolver, e a partir de um certo ponto, quando aquele cenário, quando aquela história começa a ganhar muitas raízes e se aprofundar, você quer criar algo mais seu próprio, uma própria identidade, né? Eu acho que uma das principais fatores para esse boom explosivo também de outros sistemas foi a criação do GURPS. Foi ele, acho que em 86, o GURPS, que eu não vou lembrar a sigla inteira, mas qual que é a ideia do sistema GURPS? Ele é um sistema que você possa criar em qualquer cenário, em qualquer universo fantástico, com qualquer narrativa, você poder jogar RPG em cima deles. Você teve GURPS de tudo, de espaço, de cyberpunk, de mundo antigo. Teve GURPS bandeirantes aqui no Brasil, para quem quisesse jogar, e por assim vai. Eu tava no lançamento. Que É, loucura! louco. Eu jogo RPG desde meus 12 para 13 anos de idade. Então já vai lá mais de 25, 26, 27 anos, sei lá, mas mais de 20 anos com certeza, né? O Ellison joga o quê? Com RPG há quanto tempo mais ou menos, Ellison? Eu comecei a jogar em meus 12 anos, eu fiz uma pausa porque eu não encontrei um grupo, né? Não tinha um grupo próximo e voltei quando eu tinha meus 18 anos a jogar RPG de novo. Então isso tem mais ou menos uns 10, 15 anos que eu jogo RPG também. Deus, tá ficando velho, homem. Tô Aqui, ficando velho. enquanto o Ellison vai responder a pergunta aqui da Rafaela. Oi, prima. Vamos falar sobre o elefante na sala. Baldur's Gate 3 fez muita gente chegar a Dungeons and Dragons. Eu tô inclusa. Tô querendo entrar em uma mesa em RPG de mesa por conta do Baldur's Gate 3. Eu vou comentar aqui, enquanto o Ellison formula aí uma resposta bacana, Uhum. assim, que o RPG ele vai ter muitas influências de mitológicas e folclóricas, assim. Lendas e as tradições culturais vão ajudar a mudar e a formar os mundos do sistema de RPG. Por exemplo, o mundo do Tolkien, do J.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis, tá? Também tem uma outra coisa.
os diferentes sistemas de RPG ali, ou de storytellings, né? Eles vão influenciar a forma de jogar e contar essas histórias. No RPG, no D&D, a gente tem ali, no RPG D&D, a gente tem o mestre. No Vampiro, a gente tem, o Mundo das Trevas, né? A gente tem um narrador. Em Império Sagrado, que a gente está para lançar o sistema de jogo aqui no mercado, a gente tem o Artífice de Lendas. Cada sistema tem um jeito e uma maneira de interpretar o RPG à sua maneira mesmo, né? Ao longo do tempo, a gente pode acompanhar na série Stranger Things aí, o que acontece quando, por exemplo, se considera o RPG, o roleplay game, algo satânico, como aconteceu na década de 80, né? Tiveram casos, sim, envolvendo jogadores de RPG, mas não é o que RPG causa. Tem nada a ver com isso. Então, se você tá nessa pegada bem cristã maluca do. Então não falar palavrão aqui, né? Para com a loucura. Porque não tem nada a ver. RPG não é responsável pela psicose alheia. E eu tô falando isso em um lugar seguro. Eu tenho, né? Posso falar isso tranquilamente, que eu atendo em clínica há mais de 20 anos aí já, né? Então, para com a loucura. Wellington. Tem isso que o nosso doutor disse, né? Tem essa histeria que é muito desproporcional. Pegando um gancho do que você falou de Stranger Things e respondendo essa pergunta, né, Baldur's Gate ele veio nesse momento, ele teve um grande impacto pela qualidade da sua produção, por ser um game AAA de RPG que trouxe mais ainda o RPG como um elemento mais, vamos dizer assim, eles têm os elementos do RPG mais à tona, mais claros para quem está jogando, e pela sua popularidade, pelo seu alcance, ele trouxe chamou muita gente que não conhecia RPG para o RPG, né? Mas ele não é o único estopim, né, atualmente, principalmente, porque você tem um exemplo do Stranger Things, onde você tem os protagonistas jogando RPG e usando o RPG como algo para desenvolver a história, né? Demogorgon, você tem o Vecna, são nomes todos tirados do RPG, do D&D, principalmente. Você tem o videogame como uma mídia, ele expandindo e explorando cada vez mais as possibilidades de RPG. Você tem, principalmente com o streaming, você tem as lives de mesas de RPG, você tem o Critical Role, você tem, eu acho que eu não vou lembrar o nome de vários outros streams americanos e brasileiros. Tem Ordem Paranormal, você tem Nerdcast de RPG, vários outros podcasts sobre RPG. Você tem a própria questão de jogos, como por exemplo o GTA V, onde eles fizeram no multiplayer massivo os servidores, você tem servidor de RPG, onde você interpreta um personagem com a sua profissão, com as suas funções, com a sua vida, e toda a questão de polícia, são jogadores, enfermeiros, médicos, são jogadores. Então é o apelo do RPG por vários outros meios, que é claro que o Baldur's Gate, quando ele traz o D&D, o D&D mais puro, né? Trazendo, quando você vai fazer uma ação, o dado rolando na sua frente enquanto você está jogando. Ele faz você voltar ainda mais pro D&D. Esse é um outro representatividade que o RPG na atualidade está cada vez com um crescente mais. Por exemplo, você teve no ano, acho que retrasado, você teve o filme do Dungeons and Dragons que saiu, foi um bom filme, mas teve um retorno fraco nos cinemas, né? A gente tem aí, e espero que a gente tenha respondido a tua pergunta ou afirmação, Rafael, porque o Baldur's Gate ele vem aí da ideia do D&D mesmo, jogar no mundo chamado Forgotten Realms, não é? Que é o mundo do D&D, tá desde o Advanced Dungeons and Dragons aí de uma forma muito presente. Posso dizer que joguei desde o Advanced para cá, né? Então, já faz alguns anos. E eu gostaria de citar algo aqui que o Edson tocou em pontos muito importantes da evolução do RPG ao longo das décadas ainda. Eu acho que falar sobre isso é falar também do que a gente tem, por exemplo, RPG em sala de aula, do próprio impacto cultural que o RPG vai ter no dia a dia, e em outras mídias. E falando em mídias, acho que o Alisson e eu estamos nos especializando cada vez mais em falar de intermedialidade, mídias, no diálogo aí entre diversas plataformas que combinam e
corrompem, por que não? Porque a Disney é uma corrompida, mas não vem ao caso, piada interna aqui. E que corroboram para que a gente tenha uma ampliação, né, do próprio RPG e das funcionalidades que o RPG pode ter, né? Seja no cinema, videogame, na própria literatura, livros escritos a partir de RPG, que é um pouco daquilo que nós aqui na IES, enquanto IES Editora, a gente faz, que é trazer os jogos que aconteceram na mesa de jogo de RPG, por exemplo, transformados em livros, tá? É uma coisa que a gente tem cada vez mais trabalhado, feito aí, que é para trazer, por exemplo, o livro A Linhagem da Justiça, a lenda do James Nelson II, tá? Que é um baseado em mesas de jogo de RPG. O James Nelson II é o jogador Lucas, que joga com o personagem desde o início da mesa da Impérios Sagrados, ou seja, desde 12 ou 13 anos de idade dele também. Tá? Wellington, para a gente começar a fechar agora essa aventura de hoje e Uhum. agradecer a todo mundo que está aí, o que que você tem para falar também, comentar desse impacto cultural do RPG? Por exemplo, levando em conta RPG na sala de aula, não sei se você mais ou menos sabe, eu acho que pelas nossas conversas, RPG em consultório, na clínica, para atendimento psicológico, que por meio dos personagens ali, especialmente crianças e adolescentes, né? Falar um pouco também, acredito eu, de como é que você vê o papel da mesa de jogo IS na tua própria vida e nas possibilidades que isso traz. Uhum. Vamos lá. IS entrevista. Exato. Olha lá. É, primeiro que o grande impacto cultural dá para você olhar para a grande mídia dos jogos, que tem muita influência. A gente não pode excluir que o jogo de videogame, o jogo eletrônico, ele tem uma grande influência do analógico, lá dos board games, né, que foram puxados para o eletrônico. Você tem algo, por exemplo, tanto na cultura ocidental quanto na oriental, é muito presente o RPG como um estilo de jogo variado, seja para contar uma narrativa mais desenvolvida. Você tem inúmeros jogos de RPG orientais, japoneses, coreanos, chineses, por assim vai. Você tem os multiplayers em, MMO, né? Você está interpretando um personagem. Você tem a busca dos jogadores em várias questões de comunidades, procurando trazer essa interpretação de personagens. Seja por exemplo, o exemplo que eu dei mais cedo do GTA. Da onde que o GTA conseguiria, não tendo uma influência do RPG, eles não viveriam personagens dentro dele, né? Você tem os livros que nós publicamos, tem a criação de revistas, de produtos, o próprio card game, né? Você tem o Magic, com grande influência, você tem a grande influência na Blizzard através do World of Warcraft e por assim outros inúmeros. Trazendo, por exemplo, um sistema de RPG nacional que eu tive mais proximidade no sentido que eu conheci um dos criadores, que é o Jaguareté, que foi produzido em parceria com o Estado, né, com o Museu Paranaense, né, ele era um RPG voltado para você trabalhar bastante dentro das salas de aula. O RPG ele tem um poder magnífico de você, através de interpretando personagens, você conseguir desbloquear algumas questões suas que você não quer imaginar. Ou você trabalhar com questões que você nunca ia poder pensar em trabalhar. Eu posso dar um grande exemplo meu, e no sentido, por exemplo, de religião, que eu, enquanto Ellison, pessoa física, não vou falar o meu CPF, mas é, eu sou ateu, eu tenho umas questões religiosas, não por crítica à religião, mas sim por falta de fé. E dentro da mesa de jogo, eu jogo com o sumo sacerdote, eu jogo com o papa de um império. E ali eu, enquanto na festa, eu tenho que sentir fé, eu tenho que acreditar nisso. E essa é uma coisa que é difícil de explorar em várias questões, mas também tem que lutar. Você tem questões, por exemplo, de sexualidade, de confiança, de coragem, até que você vai explorar no RPG, que acho que o Cris ele vai ter mais propriedade na hora de falar em questão de consultório, em questão de trabalho terapêutico utilizando o RPG,
que o RPG, quando você se solta para viver essa aventura. Porque sim, ele tem uma parte de jogo que é para você se divertir, obviamente, em grupo também, mas ele também é uma parte que você começa a ver coisas da vida que você geralmente nunca ia enfrentar. Você nunca ia pensar em chegar nessas questões. Eu acho que o RPG ele tem esse poder de soltar amarras dentro de você, sem que você esteja percebendo ou querendo, buscando esse caminho, essa libertação. Não sei se isso responde o que você queria, Cris, mas é o que eu sinto do RPG nesse sentido. Porque ele também faz outras questões da vida pessoal, que eu não tô aqui para. Não tô na sessão terapia aqui para falar da minha vida pessoal, minha gente. Mas que também Ainda bem, ajuda imensamente a trabalhar. ainda Imensamente. bem, Várias ainda questões bem, pessoais, ainda, né? ainda bem que você não tá na terapia, você vai ter que cobrar, imagine só. É, Imagina. pessoal, então, a gente tem o nosso site aqui também, tá? E é muito doido que a gente está aparecendo na live ao vivo aqui. É muito doido isso, né? Então tem o nosso site aqui, em colaboração com muitas outras autoras e autores. Você pode fazer parte, você tem um Substack. Temos aqui também o nosso podcast S. Tem muita coisa para você comentar, vem falar com a gente. Aqui também temos o nosso catálogo de livros, que eu não vou abrir aqui, senão vai para outro site. Tem o nosso Instagram, tem 2 Instagrams. Tem o nosso blog aqui também, aqui dos próprios Substack. Aos nossos live streamings da mesa de jogo da Império Sagrados, junto com outras publicações, os cursos do Substack, Império Revise e assim vai. Acompanhe as novidades na próxima quinta, 17 horas, aqui pelo Substack. Nós vamos também espalhar esse curso no Instagram, por meio do post ali, para ele poder inteiro para o Instagram, no YouTube também. Então depois a gente vai deixar lá para você assistir. E vem, assina o nosso Substack, impériosagrados.com.br e dê ideias do que é que vocês querem ouvir e saber na próxima quinta-feira, na aventura número 2 aí do curso sobre RPG Roll Play Game. Um abraço e um beijo. Bom, pessoal.